Amados, nós chegamos para o momento múltiplo, aquele momento que você fica aí aguardando. Você sabe que vem fogo do céu na revelação que Deus tem para você através do poder do Espírito Santo. E é pelo poder do Espírito Santo, amados, que eu estou aqui hoje, trazendo para você uma palavra de reflexão. E sabe, amados, a palavra que eu trago para você hoje é porque é uma palavra que eu tenho vivenciado. Muitos que conhecem a minha vida, muitos que conhecem a minha trajetória, muitos que conhecem aqui onde eu moro, sabem que eu enfrento certas barreiras, né, aqui. E não tem sido fácil, não tem sido fácil, mas Deus permite com que a gente passe pelas barreiras, Deus permite com que a gente passe pelas agrúrias, para que Ele nos fortaleça e para que nós possamos verdadeiramente vivenciar a palavra dEle. Que mérito teria se eu viesse aqui trazer uma palavra para você que eu nunca tive vivenciado? Que mérito teria se eu trouxesse uma palavra aqui para você vazia, uma palavra que eu não sentisse, uma palavra que não me afete, uma palavra que eu não posso dizer ser verdadeira? E eu quero dizer hoje que o tema do Múltipla é: os inimigos irão cair. Mas irão cair de que forma, Miriam? Eu quero falar com você hoje pelo Salmo 64. O Salmo de Davi, ele foi feito porque ele enfrentava situações difíceis na sua vida, nos relacionamentos que ele vivia. A posição de Davi, a sua pessoa, eram objetos de inveja e de traições. Mas eu quero te dizer que ele, no entanto, ele não entrou no jogo do inimigo, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que ele tinha que deixar tudo para que Deus dirigisse. E ele deixava com que até as orações dele fossem feitas de acordo com o poder do Espírito Santo. Então é dessa forma que Davi se dirige a Deus. É dessa forma que Davi ora a Deus. Amados, eu quero dizer para você que temos situações na vida nossa. Nós temos situações nas nossas vidas. Nós temos situações nas nossas vidas que nós nos encontramos perplexos. Nós nos encontramos abatidos. Nós nos encontramos perseguidos. Eu tenho uma pessoa na minha família que está sendo perseguida no trabalho, e muito. Isso é o inimigo te perseguindo. E às vezes as coisas aqui não é diferente. Justamente porque Davi se encontrava perplexo, ele se dirigia a Deus. E ele sabia que Deus iria ouvi-lo. E na certeza que nós seremos ouvidos e atendidos é que nós devemos orar a Deus. Talvez a sua vida não corre perigo por causa das circunstâncias com que Davi corria. Davi teve que se esconder em rochas, Davi teve que se esconder em cavernas para correr do inimigo, sim. Para que Deus lhe preservasse a vida. E eu quero te dizer, amados, que às vezes as circunstâncias do seu inimigo que te odeia, que tem ódio de você, que tem inveja de você, você diz: mas ele não vai me matar. Não, ele não vai te matar. Mas a inveja, o ódio, a raiva pode trazer para você, se você não tiver firmado na rocha, pode trazer doenças, pode trazer abatimento de alma, pode trazer para você tristezas profundas. Porque é a coisa mais difícil você saber
que o outro não gosta de você. Quando o outro diz que não gosta de você, mas ainda é velado. Mas e quando o outro diz, eu não gosto de você abertamente? E eu quero trazer ainda para você, amados, que naquela época Davi passou por conspirações, tumultos, e ele pediu a proteção a Deus. Que Deus o livrasse do mal, que Deus preservasse a vida dele no meio de gente cuja língua é como espada afiada, pronta para devorar. Sabe, queridos, se Deus trouxe uma palavra dessa para você, é porque não é somente uma pessoa que está passando isso. É sinal que temos mais pessoas que estão falando, que estão pensando, que estão sofrendo nesse momento as injustiças. Línguas afiadas para te devorar. Pessoas injustas. Pessoas que usam de maldade em seus corações. Pessoas que, se pudessem hoje, fariam justiça na tua vida com as próprias mãos. Não justiça porque merece, justiça na mente delas. Pegariam o seu pescoço e torceriam. Se você é um desses que está dizendo, eu estou passando por isso, glória a Deus, porque você pode se livrar. Agora, se você é daqueles que não consegue enxergar que você tem inimigos, glória a Deus por isso, e que a sua vida seja conservada nisso. Porque, amados, as pessoas quando têm inveja nossa, as pessoas quando nos odeiam por aquilo que nós somos, ou às vezes nem pelos bens materiais, mas por aquilo que nós somos em Deus, por aquilo que nós somos na palavra, por aquilo que nós aparentamos ser. São pessoas más, pessoas que teimam nos seus propósitos no coração. São pessoas que nos odeiam e têm ódio no coração. E nós devemos nos livrar de pessoas assim. Davi, amados, ele sabia que ele tinha iniquidade. Ele sabia que as pessoas tinham ódio por ele e que as pessoas eram usadas como serpente para dirigirem esse ódio contra ele. Porque ele sabia que ele tinha semente. Ele sabia que ele era semente do descendente de Deus. E que ele precisava esmagar a cabeça do inimigo. Eu fico imaginando quantas vezes Davi pediu a morte para os seus inimigos. Mas segundo diz no Salmo 64, ele pediu livramento de Deus. Ele pediu livramento de Deus. Porque ele sabia que às vezes as pessoas odeiam e querem a tua morte por desejar aquilo que você tem, por desejar aquilo que você é, por desejar aquilo que nunca serão, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é único para Deus. Amados, Deus diz que nada vai passar e que se essas pessoas nos odeiam tanto, é porque estão cegados pelo Deus desses séculos que já os enganou. Porque quem vem para matar, roubar e destruir é o diabo. E ai dos que dão crédito ao diabo. Sabe, amados, você às vezes olha para alguém e às vezes até deseja mal para uma pessoa. Cuidado, amados, porque a partir do momento que você deseja mal para alguém, você está desejando mal para alguém que Deus mandou amar. Você vai dizer, mas é meu inimigo, ele me odeia. É alguém que Deus também ama. O sol e a chuva do Senhor vêm sobre justos e não justos. E as consequências, amados,
nós iremos pagar. Porque cabe a nós que conhecemos a palavra de Deus fazer aquilo que Jesus deixou para fazer. Não é pecado você se queixar a Deus. Não é pecado você orar como Davi orou. Não é pecado você saber que você habita no meio de injustiças e crueldade dos seus inimigos. Não é pecado você falar com Deus. Por isso, amados, que os olhos de Deus se dirigem em antecipação da alegria que vem das suas mãos. Amados, quantas vezes nós nos encontramos na mesma situação que Davi, cercado por todos os lados. Quantas vezes nós olhamos para o nosso ladinho e parece que cada dia nós temos mais e mais e mais e mais. Mas eu quero te lembrar da ordem que veio nos dar Jesus. A ordem foi amar. Ame o seu próximo como se fosse você mesmo. Amados, eu quero dizer para você que, sabe, é difícil. É difícil amar. É difícil amar aqueles que nos perseguem. É muito difícil. É muito difícil, amados. Não é fácil. Mas a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 6, versículos 27, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam. Abençoe os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater numa face, ofereça-lhe outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê todo aquele que pedir, se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam pecadores, esperando receber devolução. E em Lucas 6,35, está escrito assim: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amados, eu sei que é muito difícil você amar aquela pessoa que está te perseguindo. Eu sei que é muito difícil você orar pelos que te perseguem. E como é difícil amar aqueles que nos odeiam. Como é difícil. Mas eu quero te dizer que a justiça vem de Deus. A justiça vem de Deus. Quando você consegue transpor isso e não passar aquela raiva que você está recebendo, aquele ódio que você está recebendo, aquela carga emocional que você está recebendo, e não desejar olho por olho, dente por dente, você está cumprindo a palavra de Deus, você está cumprindo a promessa de Deus para a tua vida, porque a justiça vem de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículos 19, está escrito assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Queridos, isso não está no Velho Testamento não, amados. Isso já está em Romanos, para a igreja de Romanos, quando Jesus já tinha vindo. Então, amados, nós temos que ater a palavra de Deus, porque quando nós agimos em amor, quando nós agimos com a razão no Senhor Jesus, não a razão no mundo, é Ele que toma a palavra de poder, é Ele que toma a nossa dor, é Ele que é a sua justiça.
Porque quando nós atemos a palavra de Deus, eu quero que você entenda que verdadeiramente o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 17, pode ser verdadeiro. Está escrito assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amados, eu creio que quando Jesus disse que nós tínhamos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, e que nós teríamos que olhar os nossos inimigos e amar, orar por eles, eu creio que Ele sabe o quanto vai ser difícil esse julgamento. Mas eu quero que você se põe nesse julgamento também. Porque quando você quer olho por olho, dente por dente, você está se nivelando com o mal. Você está fazendo o jogo de Satanás. Você está fazendo exatamente o que Satanás quer para a tua vida. Não é fácil. Não é fácil você ter o amor de Deus e conservar esse amor. Não é fácil você olhar para o seu inimigo e dizer: eu vou orar por você. Não é fácil você ser julgado, condenado, quando na realidade você sabe que ele é o culpado. Mas você levanta os olhos, e de onde me virá o socorro? O socorro virá daquele que está comigo todos os dias da minha vida. O socorro vem do meu Deus, que criou os céus e a terra. O socorro vem daquele que me dá a sua vara e o seu cajado para me tirar do vale da sombra da morte, para me tirar do abismo. Porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso presente. Queridos, eu não sou Madre Teresa de Calcutá, não. Eu não tenho santo de estimação. Eu tenho meu Senhor Jesus, que me guia, que me guarda e me leva. Não é fácil. Não é fácil você passar pelas tormentas. Não é fácil você ser perseguido. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando você olha para o alto e você sabe que você tem um Deus, você lembra de Provérbios capítulo 21, versículos 15, que está escrito assim: quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Então você clama pelo seu Deus, você clama pela justiça do nosso Deus, mas antes você faz aquilo que Jesus te deixou. Você põe o seu joelho no chão e pede misericórdia para aquele que está te perseguindo. Você pede amor para aquele que te odeia. Você pede para que Deus estenda a tua mão, para que a vida da outra pessoa seja mudada e ela consegue ser também a imagem e semelhança do nosso Deus. Quantas vezes, amados, a gente pensa em ferir com ferro aquilo que está nos ferindo? Quantas vezes a gente pensa em estar diante de Deus clamando para que aquela pessoa seja devorada, para que aquela pessoa seja consumida pelo fogo? Mas a justiça é dele, é ele que vai determinar o tempo. E se ele quer que aquela pessoa seja salva, se ela se arrepender, verdadeiramente ela será salva, verdadeiramente ela será liberta. E olha o galardão que você tem aí no céu. Olha o galardão que você tem com Deus, de você saber que você orou pela salvação daqueles que te perseguem, pela salvação daqueles que te maldizem, pela salvação daqueles que te odeiam, pela salvação daqueles que maquinam o mal contra você. Então, amados, vamos exercer a cidadania do céu, vamos exercer a cidadania de Jesus, vamos exercer aquilo que o Senhor
tem nos concedido, que é a sua graça maior, é o seu amor. É o seu amor. Portanto, amados, nunca se esqueça, amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Amar o nosso próximo como se fosse o nosso Senhor. Amar o nosso próximo independente de qualquer coisa. Não é fácil. Mas se Jesus deixou, vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. E vamos perdoar, conforme Jesus ensinou. Vamos perdoar. Vamos perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós também não teremos o perdão de Deus. Eu quero que você entenda que verdadeiramente, como está em Pedro capítulo 4, versículos 17, julgamento começará pela casa de Deus. O julgamento começará através de nós. O julgamento começará através de nós. E Deus nos dá, todos os dias, a oportunidade de sermos cidadãos do seu reino. Vamos pegar esta oportunidade para amarmos, amarmos, amarmos. E lembrarmos que aquele que vencer, ele dará vestes brancas. Como eu quero ver trocada as minhas vestes manchadas por vestes brancas. E você? Portanto, amados, pense, reflita e faça a opção de amar. Faça a opção de receber essa ordem de Deus e cumprir. Faça a opção de obedecer a Deus. Faça a opção de estar diante de Deus limpo. Faça a opção de poder se olhar no espelho e dizer: Pai, eu vejo a tua imagem e semelhança em mim. Faça a opção de saber que você não está usando as mesmas armas dos seus inimigos. Você está usando as armas de Deus, que é o amor. Você está usando as armas de Jesus, que é o perdão. Você está usando as armas daqueles que amam a Deus. E amados, essa foi a múltipla de hoje. Faça você a multiplicação de um mundo melhor. Reflita se te fez bem ouvir. Multiplique entre os seus amigos, mas como eu acabei de falar de inimigo, multiplique entre os seus inimigos. Não importa o que ele pensa a seu respeito. O que importa é aquilo que você sabe, quem é você em Cristo Jesus. Tá bom? Fica aí como reflexão para a tua vida. Amados, sabe, às vezes eu fico falando, eu falo: Deus, como o Senhor usa, Deus, como o Senhor faz. Eu tenho certeza que não era só a Mirinha de Jesus que precisava dessas palavras, não. Eu tenho certeza que muita gente. Nós estamos caminhando na pedagogia de Jesus, nós estamos aprendendo na escola de Jesus, nós estamos aprendendo. E verdadeiramente, esse aprender de Deus, verdadeiramente esse aprender de Deus é uma escola eterna para nós, é uma escola eterna.